Sejam todos bem-vindos. Vamos dar início, então, à nossa quarta aula. Na aula de hoje, nós vamos tratar da apresentação dos principais perfis estruturais que a gente vai abordar aqui no componente curricular, né? E aí, de acordo com a NBR 8800, basicamente, os perfis que são utilizados em estruturas de aço são classificados de acordo com o seu processo de fabricação. Então, nós temos aí os perfis laminados e os perfis soldados, que são os perfis que a gente vai, com grande frequência, trabalhar aqui no nosso componente curricular. Então, vamos iniciar a apresentação dos perfis estruturais de aço com os perfis laminados. Então, os perfis laminados, como o próprio nome diz, eles têm um processo de fabricação por meio de laminação, ou seja, as chapas de aço, que são fornecidas pela siderúrgica, elas são aquecidas a temperaturas elevadas, em torno de 1000 a 1200 graus Celsius, e aí essas chapas de aço, elas vão passando por rolos que vão dando a conformação geométrica da seção do perfil. Então, aqui, por exemplo, eu estou mostrando o processo de laminação para uma chapa de aço. Então, nós temos aqui dois rolos que vão comprimir transversalmente ao plano da chapa. Vão comprimir essa chapa aqui, tá? Esse tarugo. Deixa eu pegar o ponteiro. Então, esses dois rolos que estão girando em sentido contrário vão exercer uma compressão contra essa chapa e aí, consequentemente, a microestrutura interna sofre ali uma redistribuição. Então, as tensões dentro da chapa elas são rearranjadas e aí nós podemos ter também rolos na direção lateral da chapa de maneira a diminuir a largura. E toda vida que a chapa passa por esses rolos, ela sofre ali uma pressão transversal de maneira a reorganizar, reorientar os cristais, na microestrutura interna do aço, tá? No caso de perfis do tipo I, nós estamos vendo aqui o tarugo, que é o elemento inicial que entra no processo de laminação a quente. E aí, por meio de rolos sucessivos, que estão girando ali em sentidos contrários, esse tarugo vai sofrendo pressões laterais até que atinge-se a geometria final da seção transversal do perfil I laminado. No caso, pode ser aqui um perfil I ou um perfil do tipo H. E nesse terceiro exemplo aqui, eu estou ilustrando o caso, por exemplo, do processo de laminação de barras redondas, tá? Então, nós temos aqui um tarugo. Esse tarugo pode ter uma seção quadrada, inclusive, tá? Seção quadrada. E aí, esse tarugo ele vai passando por rolos até atingir a seção circular maciça, tá bom? Então, percebam que o processo de laminação ele ocorre a quente, tá? Então, frequentemente vocês encontram aí na literatura o termo laminação a quente, tá bom? Dentre os principais produtos que nós encontramos, produtos, perfis ou chapas em aço que a gente encontra no meio, no comércio, no mercado nacional principalmente, nós temos aqui as chapas, tá? As chapas de aço, e elas são designadas em função da sua espessura, em função da espessura da chapa, e aí em se tratando de chapas para a fabricação de perfis soldados, nós temos aí as chapas grossas, tá? Que possuem espessuras acima de 4,75 milímetros. Então, essas aqui são as espessuras, algumas espessuras que a gente tem aí no mercado e designadas para as chapas grossas, tá? Se a chapa possui uma espessura inferior a 4,75, então ela é designada como chapa fina, tá?
Então, nós temos aqui algumas espessuras usuais, tá? 4,75, 8, 9,5, 12,5, 16, 19 e 25. Frequentemente, vocês podem encontrar também essas espessuras de chapas em polegadas, em função do hábito do fabricante de preferir o sistema americano de unidades, tá? E temos aqui o consumo de aço por metro quadrado daquela chapa. As chapas, elas têm múltiplos usos nas estruturas de aço, seja como finalidade de, por exemplo, uma chapa enrijecedora ou para compor a seção transversal de perfis soldados, como a gente vai ver na sequência. Outros produtos laminados que a gente tem são os perfis de seção transversal aberta. Então, nós temos aqui os perfis do tipo I, de abas que não são paralelas, é o que a gente chama de padrão americano, tá? Padrão americano. Então, percebam que as abas internas das mesas, elas não são horizontais, ou seja, elas não são paralelas entre si. Temos o padrão I, de abas paralelas, comumente chamado de perfis W ou perfis H simplesmente, ou HP ainda. Esse símbolo, essa letra W, né, que a gente costuma utilizar para designar o tipo de perfil, né? Esse carinha aqui, ó, perfil W, significa que ele é um perfil de abas largas, né? Ou seja, veio do termo em inglês wide flange, tá? Wide flange significa que é um perfil de abas largas. Então, esse aqui é um perfil muito utilizado no meio técnico. Eu tenho aqui um exemplar, ó. Nós temos aqui um perfil de abas largas, né, com abas paralelas, tá? Com abas paralelas. Temos aqui a mesa, a alma, né, a mesa superior, o raio de concordância, tá? O raio de concordância entre a alma e a mesa, tá? Espessura da mesa, espessura da alma, largura da mesa, tá? E a altura total do perfil, que vai da face externa à face externa do perfil laminado. Temos também os perfis do tipo U, tá? Em que as abas não são paralelas, frequentemente não são paralelas. Aqui no Brasil, os perfis do tipo U que a gente encontra basicamente são fabricados pela Gerdau e pela Aço Minas. Então, eles não possuem abas paralelas. E temos também o xodó do nosso componente curricular, que são as cantoneiras, sejam elas de abas iguais ou abas desiguais, né? As abas iguais significa que tanto essas duas dimensões aqui, ó, a largura do perfil nas duas direções são iguais. Aí são os perfis de abas, as cantoneiras de abas iguais. E aí as cantoneiras de abas desiguais, uma aba é maior do que a outra, tá? Uma aba é maior do que a outra. Então, são esses os principais perfis laminados de seção aberta que nós temos, nós vemos aí com grande frequência nas estruturas de aço, tá bom? Os perfis I de faces inclinadas, ou seja, o perfil I padrão americano, ele é pouco utilizado nas estruturas de aço atualmente, tá? Frequentemente o que a gente vê são os perfis de abas largas, ou seja, os perfis do tipo W. Outro produto que nós temos aí laminado são as barras redondas, tá? Nós vimos lá no início o processo de laminação de uma barra redonda, elas são barras maciças, e aí são usadas com diversas finalidades em estruturas de aço. Aqui eu trouxe o exemplo lá do manual de galpões, essa figura, em que uma barra redonda é utilizada para o contraventamento vertical, né? O contraventamento vertical desse galpão aqui, assim como também ela está sendo utilizada no contraventamento horizontal no plano da cobertura desse galpão. Mas obviamente que elas podem ter aí outras finalidades dentro de uma estrutura de aço, principalmente quando ela cumpre o papel de tirante, tá? Ou seja, quando ela está solicitada a tração.
Temos também outros produtos laminados que são muito utilizados, né, no meio técnico. Infelizmente, nós não abordamos aqui no componente curricular, que são os perfis tubulares, tá? Os perfis tubulares laminados, ou seja, eles são fabricados por meio de laminação e aí, consequentemente, eles não têm uma costura, né, no seu perímetro. E aí eles podem ter seção quadrada, retangular ou seção circular. Aqui eu apresento uma aplicação de um perfil tubular de seção quadrada, pertencente ao contraventamento vertical de uma estrutura de aço qualquer. Bom, vamos para algumas especificações. Então, uma vez que você aplica um desses perfis laminados na sua estrutura, você tem que especificar, né, qual perfil, né, especificamente você está utilizando ali no seu projeto, né? Isso é trivial. Então, por exemplo, nessa figura aqui, eu estou mostrando um pilar, algumas barras de contraventamento em forma de cantoneira laminada, né? Ou seja, aliás, a cantoneira é sempre laminada, e uma barra horizontal, provavelmente também de contraventamento, composta por uma cantoneira simples. E temos aqui um elemento de ligação que é essa chapa Goussé, né? Chapa Goussé, que está aqui ilustrado. Tá? É um elemento de ligação, a gente chama ou chapa de nó ou chapa Goussé. Tá bom? Chapa Goussé. Então, o que é que acontece? Essa chapa aqui, ela tem que ser especificada lá no projeto para que ela seja fabricada adequadamente. Então, no caso de chapas, a gente usa o prefixo CH, né, letras maiúsculas, e na sequência a espessura da chapa que está sendo utilizada. Então, vocês podem retornar lá para o slide anterior, né, e ver algumas espessuras usuais que a gente tem para chapas. Então, uma vez que você coloca ali o prefixo CH, significa que você está especificando uma chapa para compor um pedaço daquela ligação ou um pedaço de um perfil soldado, por exemplo. Outra especificação que a gente tem aqui, por exemplo, imaginando que isso aqui seja um perfil de abas largas, né, ou seja, um perfil do tipo W, então a gente usa a letra W como prefixo, tá? Colocamos aqui as dimensões externas com relação à altura do perfil, ou seja, a distância de face a face da mesa, que a gente chama de D. E na sequência a gente coloca o peso do perfil em quilo por metro, né? Quilo por metro, tá? Então nós colocamos aqui na sequência o prefixo referente a ser um perfil de abas largas laminado, tá? Perfil W, a altura do perfil, a altura total, vezes o peso em quilo por metro. No caso de ser um perfil no caso de ser um perfil laminado de abas largas, em que a altura do perfil é igual à largura, então a gente pode, opcionalmente, utilizar o prefixo HP, né? Ao invés de usar o prefixo W, como está ilustrado aqui para essa seção transversal, nós utilizamos o prefixo HP, porque é um perfil em que a largura é igual à altura, um perfil laminado em que a largura é igual à altura. Então, nós teríamos aqui o prefixo HP, a altura do perfil e o peso em quilo por metro. Temos também as cantoneiras, né? As cantoneiras simples. Então, nós temos aqui 3 cantoneiras nessa ligação, tá? 3 cantoneiras. Imaginando aqui que elas sejam cantoneiras de abas iguais, né? De abas iguais. Então, a gente usa o prefixo L, tá? Letra L maiúscula. A largura de uma das duas abas, tendo em vista que as abas são iguais, então basta a gente designar a largura de uma delas e, na sequência, a espessura da chapa da aba, né? A espessura da chapa da aba, essa espessura aqui, ó. Essa espessura da nossa
da chapa da nossa aba da cantoneira. Opcionalmente, né, em alguns casos, nós podemos indicar aqui o peso da cantoneira em quilo por metro, né, outra opção de especificação do perfil. Na sequência, eu vou mostrar outro caso, que é essa escada aqui, ó. Essas vigas inclinadas que servem de estrutura principal, né, dessa nossa escada, elas foram feitas com o uso do perfil do tipo U, um perfil laminado, né, perfil U laminado. Então, o que é que acontece? A gente usa o prefixo U maiúsculo, tá? U maiúsculo. A altura do perfil de fora a fora, né? De fora a fora das mesas, vezes o peso, tá? O peso do perfil em quilo por metro, tá bom? Outra situação que a gente pode ter no caso de composição de perfis ou derivação de novos perfis por meio de perfis laminados. Então, por exemplo, eu estou mostrando aqui uma treliça em aço, em que ela foi montada por meio de cantoneiras. Então, perceba que o banzo superior dessa treliça, olhando aqui para dando um detalhe para essa ligação aqui, ó. O banzo superior dessa treliça foi formado por meio de duas cantoneiras com um espaçamento entre elas, tá? Elas foram dadas costa a costa uma da outra. E entre essas cantoneiras, né? Entre essas cantoneiras foi colocada uma chapa de nó, tá? Uma chapa de nó, uma chapa laminada, como a gente já viu anteriormente. E aí nós temos aqui a diagonal, também formada por uma dupla cantoneira, e a montante, também formada por uma dupla cantoneira, tá bom? Aqui ficou faltando a diagonal nessa situação aqui, né? Nessa figura não representa necessariamente essa, na verdade. Então, nós temos a montante e a diagonal também compostas por dupla cantoneira. No caso de ser dupla cantoneira, a nossa especificação, ela se altera e aí a gente coloca um 2, né? Junto com o prefixo da especificação, o prefixo L que a gente utilizou e apresentou anteriormente. Então, ficaria ali, por exemplo, 2L, porque nós estamos nos referindo a um perfil de dupla cantoneira, né? A largura da aba da cantoneira vezes a espessura da chapa. Bom, alternativamente, o banzo superior dessa treliça poderia ter sido feito por meio de um perfil I laminado, um perfil W, né? Como é que um perfil W viraria isso aqui? Então, uma vez que você tem o perfil W, tá? Uma vez que você tem o perfil W, deixa eu apagar aqui todas as anotações. Uma vez que você tem o perfil W, você pode fazer um corte. Você pode fazer um corte horizontal nele, tá? Horizontal. E aproveitar metade do perfil de maneira que ele vire uma seção do tipo T, tá? Então, nós teríamos aqui a designação de um perfil W cortado pela metade, de maneira a virar um perfil do tipo T. Obviamente que a especificação vira um caso à parte, porque nós temos aqui um perfil que foi fabricado por meio de outro perfil laminado, apenas cerrado pela metade. Tá bom? É outra situação possível. Com relação ainda às cantoneiras, nós podemos ter as cantoneiras de abas iguais, como eu já tinha falado anteriormente, ou as cantoneiras de abas desiguais. No caso das cantoneiras de abas desiguais, nós temos que especificar da seguinte maneira: nós colocamos o prefixo L, colocamos uma das larguras da aba, por exemplo, 102 milímetros, vezes a largura da outra aba. Então, por exemplo, vou chutar aqui um valor, 76, tá? 76, e vezes o peso
ou a espessura da chapa a espessura de uma das chapas das duas abas, né? Tanto faz. Então, por exemplo, 6.3. Esses valores são aleatórios aqui, tendo em vista que eu não recordo, né, nenhum catálogo aqui para que a gente aplique de forma rápida. Vamos agora para outro produto comumente utilizado no meio técnico, e são os perfis soldados. Então, os perfis soldados, eles são fabricados por meio da solda de produtos laminados entre si. Então, nós podemos, por exemplo, construir um perfil I, um perfil do tipo I, por meio da solda de 3 chapas entre si, 3 chapas laminadas. Ou nós podemos construir uma seção tubular, como nesse caso aqui, por meio da solda de 2 perfis do tipo U, ou uma seção tubular por meio da solda de 2 cantoneiras. E nós podemos ter também uma seção do tipo caixão, se nós soldarmos 2 perfis W laminados ou 2 perfis I padrão americano, como é o caso que está ilustrado aqui, né? 2 perfis padrão americano soldados nas mesas, né? Soldados nas suas mesas, de maneira a formar uma seção caixão. Esse tipo de seção caixão é muito utilizado em vigas longarinas para pontes e equipamentos industriais, né? Para pontes rolantes, por exemplo. No caso aqui, ó, nessa figura aqui da direita, eu estou ilustrando uma seção caixão soldada para uma ponte, fabricada por meio de diversas chapas laminadas, tá? Então, nós temos uma chapa vertical, outra chapa vertical, temos aqui alguns enrijecedores na alma, provavelmente aqui esse enrijecedor vai ficar localizado próximo ali ao apoio, tendo em vista que a força cortante nessa região é elevada, então nós temos que enrijecer a alma do perfil em regiões em que a força cortante é elevada. Temos aqui a chapa da mesa superior e a chapa da mesa inferior do perfil. Continuando ainda, se nós formos lá na NBR 5884, a norma a NBR 5884 de 2005, que trata aí da especificação de perfis soldados, ela traz aí basicamente 6 tipos de perfis soldados. Aqui eu estou ilustrando 4 inicialmente. Então, nós temos os perfis CS, VS, CVS e VSM. CS é sigla para coluna soldada, VS, viga soldada, coluna, viga soldada e viga soldada monossimétrica. Como o próprio nome diz, né, para esses casos, ele meio que já deixa entender qual é a aplicação usual para esses tipos de perfis soldados. Então, os perfis CS, né, os perfis soldados do tipo CS, são perfis em que a largura é igual à altura, são perfis do tipo I quadrado, certo? São muito utilizados para colunas em que a flexão é pequena quando comparada com as solicitações axiais, tá bom? Os perfis do tipo VS são muito utilizados para vigas, tá bom? Nós temos aqui um caso. Vocês percebam que a altura é relativamente maior do que a largura do perfil, certo? A altura é relativamente maior do que a largura do perfil, ou seja, a relação entre D e BF, de acordo com a NBR 5884, está entre 1,5 e 4, tá? E os perfis CVS, em que a largura sobre a altura está entre 1 e 1,5. Então, os perfis CVS eles são utilizados em pilares, certo? Submetidos ali a flexo-compressão, em que os momentos fletores são mais elevados, tá? Mas isso apenas é uma indicação, e não uma regra em si. Os perfis do tipo VSM, tá? São perfis monossimétricos, ou seja, eles possuem apenas um eixo de simetria, tá? E a relação entre a altura e a largura está compreendida entre 1 vez e 4 vezes. Então, o que é que acontece? É basicamente um perfil VS,
basicamente um perfil VS, em que a mesa inferior possui uma espessura maior do que a espessura da mesa superior. Então, como a mesa inferior possui uma espessura maior do que a mesa superior, a gente só tem um eixo de simetria, que seria o eixo vertical passando pela alma do perfil. Tá? São perfis monossimétricos, a relação entre B e BF está compreendida entre 1 e 4. As mesas possuem a mesma largura, porém elas possuem espessuras diferentes. Então, lá na NBR 5884, vocês encontram um catálogo, né, de perfis, inclusive com a indicação das propriedades geométricas de cada um deles. No caso de o perfil soldado fabricado, né, o perfil do tipo I, fabricado, não seguir as indicações do anexo B, que estão contidas lá na NBR 5884, então nós temos a indicação dos perfis do tipo PS e PSM. Então, o perfil PS são os perfis, né, com dupla simetria, que não se enquadram nos parâmetros catalogados pela NBR 5884 para perfis VS, CS e CVS, tá? Aqui eu ilustro um caso de um perfil PS, tá? Que não está catalogado no anexo B da NBR 5884. Então, são perfis que geralmente são utilizados para finalidades específicas, tá? Nesse caso aqui, essa viga aqui, né, esse perfil metálico, pode ser utilizado para uma longarina de uma ponte ou, de repente, uma transversina, enfim. Já os perfis PSM, né, PSM, por analogia com o item anterior, também são os perfis soldados que não estão catalogados no anexo B da NBR 5884, porém, ele tem uma condição adicional, que é o seguinte, ele só possui um eixo de simetria e as mesas podem ter, além das espessuras diferentes entre si, terem também larguras diferentes, né? Larguras diferentes entre si. Então, aqui eu ilustro um caso de um perfil, um caso genérico, né? De um perfil do tipo PSM, perfil soldado, né? PSM, ou seja, a mesa inferior possui uma largura maior do que a mesa superior e elas podem ter espessuras diferentes também. Vamos para alguns exemplos de especificação. Por exemplo, se a gente for lá na NBR 5884 e consultarmos as tabelas que temos lá no anexo B, vocês vão encontrar esses perfis que estão indicados aqui. Esses perfis, como eu já disse, eles são catalogados pela própria NBR 5884. Então, eu coloco o prefixo VS para indicar que é um perfil do tipo viga soldada, com 310 milímetros de altura total, né, a distância de face à face externa das mesas, vezes o peso em quilo por metro. Aí nós temos aqui um exemplo de coluna soldada, a altura total do perfil, né, D, vezes o peso em quilo por metro. Temos aqui uma coluna viga soldada com 550 milímetros de altura e 184 quilos por metro, e uma viga soldada monossimétrica, né, com 450 milímetros de altura e 49 quilos por metro. No caso dos perfis PS e PSM, né, vale a mesma regra, a gente coloca o PS ou PSM como prefixo e na frente a gente acrescenta a altura, tá? E o peso do perfil. Obviamente que no desenho deve aparecer também a indicação da seção transversal, indicando ali as espessuras das mesas e das almas, tendo em vista que aquele perfil não é catalogado de acordo com a norma, tá bom? De acordo com a NBR 5884 de 2005. Então era isso que eu tinha para tratar com vocês. Peço que vocês consultem a bibliografia complementar, a bibliografia básica, né, o livro do professor Facuri, e consultem os catálogos disponíveis para esses perfis laminados e perfis soldados e guardem suas dúvidas com relação às propriedades geométricas que são indicadas em cada um desses catálogos, para que a gente possa discutir
no nosso encontro por meio do Google Meet, tá bom? Abraço a todos e fiquem com Deus. Se cuidem.